Sobre esse tema de ser espiritualmente saudável. Ontem a gente estava aqui na igreja, a gente teve a reunião de oração à noite, a gente estava o dia todo aqui, e a gente combinou de pedir um lanche, um hambúrguer de iFood é uma tentação tremenda, né? Meu personal tá ali, ele depois vai puxar minha orelha, mas olha só, a gente foi pedir um hambúrguer aqui ontem, o hambúrguer com 2 carnes de picanha, quem gosta? Com queijo cheddar, bom? E um molho especial, é bom pra caramba, né? E acompanhado disso tinha uma batata frita com cheddar em cima, bacon, ainda queijo parmesão. Claro, com uma Coca-Cola bem gelada, com 3 pedras de gelo. Não é bom pra caramba? E aproveitar que Jéssica não tá aqui, aí tava eu, Davi, Lucas, Luísa e Márcia comendo esse big hambúrguer, 2 carnes de picanha, tudo isso, e a Jéssica comendo um pratinho de salada. Misericórdia. A gente hoje na cantina tem açaí. Sábado que vem a gente vai fazer suco detox. Não, tô brincando. Aí ela estava tomando o suco detox com aquela salada. E eu falei assim, isso não pode ser gostoso, não pode ser bom. Ela, não é bom. E a gente comendo, eu, Lucas, Davi, Luísa, Márcia, a gente rindo, brincando, gargalhando lá de tudo. E a Jéssica comendo a salada. Eu falei, é impossível ser feliz comendo só salada. Todo mundo gosta de comer uma besteira de vez em quando. A maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas gosta de comer uma besteira. Gosta de comer uma carne mal passada. Quem gosta dessa carne aí? Então vamos lá, quem gosta de uma salada de legumes cozidos ao vapor, quem gosta aí? Com suco detox. Mas a gente gosta de comer besteira. E a idade vai chegando, principalmente os rapazes mais velhos, a gente vai tomando cuidado, né, com a barriga, né? Dizem que um homem sem barriga é um homem sem história, né? E a gente vai tomando cuidado, a gente vai começar a praticar um esporte, a gente começa a malhar, a gente começa a fazer alguma coisa, pra gente se cuidar. E a menina faz de outro jeito. Você marca assim, olha, vamos ter uma festa no APT, vamos marcar um encontro de galo, então você vai no cinema com alguém. A menina fica 3 horas se arrumando, naquele cabelo lá, chama as amigas, 3 lá passando prancha, aí vê a roupa. Porque a gente se preocupa muito em cuidar do nosso exterior. E é legal você andar bem vestido. Por exemplo, andar com a camisa do Flamengo não faz bem, não é legal. Você gosta de andar com uma roupa bonita, né? Você gosta, você fica no espelho, cai antes de sair, confere. Não, essa calça não combinou com essa blusa. Não, essa pulseira, esse relógio não combina. A gente se preocupa tanto com isso. E é legal, não estou dizendo que ninguém vai para o inferno se você se preocupa com seu cabelo, etc. Mas o principal é a gente cuidar do nosso interior. A gente gosta de falar, a gente é jovem, e a gente gosta de combater aqueles preconceitos da igreja, assim, o importante é que Deus vê o coração. E é uma verdade, a primeira coisa que Deus olha pra gente e vê é o nosso coração. Não importa se você está com a camisa do Botafogo, com a do Flamengo, do Fluminense, se você tem o cabelo do Neymar ou você não tem o cabelo do Neymar, não interessa isso. O que Deus vai estar olhando sempre vai ser o seu coração. E por isso é importante nós termos um interior saudável. É um grande desafio, que nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades. Quem me conhece sabe, dificuldades que eu tenho passado gigantescas na minha vida. E nesses momentos é o momento que a gente tem que perseverar, porque muitas das vezes quando aparece uma dificuldade é quando a gente desanima, é quando o diabo joga uma armadilha, é quando o diabo joga uma tentação para nos desviar do caminho de Deus. E você abriu sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. A Bíblia é maravilhosa. Eu postei esse versículo, a foto dele hoje, e uma pessoa chegou para mim e falou assim, caramba, que coisa linda, nem sabia que isso estava na Bíblia. É só ler. Então, lendo sua Bíblia, você vai achar esse versículo. Não tem mistério. Mas olha só, Colossenses 2, versículos 6 e 7, diz assim, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Salvador, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmado na fé,
como foram ensinados, transbordando de gratidão. A gente acha que é um assunto atualmente só, que você às vezes encontra com um jovem, você encontra com uma moça, um rapaz que fala para você assim, poxa, eu estou desanimado na fé. Quem já ficou desanimado na fé aí? Todos nós já ficamos desanimados na fé. Muitos de nós já perguntamos a nós mesmos assim, será que vale a pena viver para Deus? Será que vale a pena servir a Deus? Será que em meio a tantas coisas que o mundo oferece, vale a pena eu me santificar, eu buscar ser santo? A gente se pergunta isso. A gente olha lá fora e vê os nossos amigos, uma aparente felicidade, uma transbordando alegria, completos, eu encontro prazer no sexo, na mentira, na corrupção, nas drogas, em várias outras coisas que as pessoas buscam preencher um vazio. E Paulo está exortando aquele pessoal lá de Colossos. Ele já fala assim, olha, assim como vocês receberam, continuem a viver. Você lembra do dia que você recebeu Jesus na sua vida? Quem lembra desse dia aí? Você lembra a data? Olha, a data tal. Eu sou ótimo com datas. Se você falar para mim, olha, o meu aniversário é tal dia, eu nunca mais vou esquecer. Então, olha só, eu me lembro daquele dia, 15 de novembro de 2004. Eu, criado na igreja, filho de pastor, todo domingo estava aqui. Você já é criado assim, ó. Domingo de manhã você acorda para ir para a igreja. Durante a semana você está aqui na igreja. E é você que tem que arrumar um negócio. É você que tem que varrer aquilo lá. É você que tem que botar a televisão no lugar. É criado dentro da igreja, hein, meu irmão? Mas um dia 15 de novembro de 2004, a gente estava num congresso de adolescentes lá em Juiz de Fora. Foi naquele dia que eu, ouvindo uma canção, eu falei assim, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Estava tocando uma música, não sei se você conhece, Estou voltando à essência da adoração, a essência eu adoro essa música. E naquele momento ali, pastor Max, que estava pregando, lá de Juiz de Fora, Vitinho estava do meu lado direito e Davi estava do meu lado esquerdo, meu irmão. E naquele momento eu falei assim, eu quero entregar minha vida com Jesus. E como é que eu voltei para o colégio? Eu estudava no Salesiano, 8ª série, e eu era muito doido. Eu fui expulso do Salesiano 2 vezes. Uma vez eu fui expulso, mas meu tio é professor, conversou com todo mundo lá, me botou de volta no colégio, não demorou muito tempo, eu fui expulso de novo. E eu aprontava muito, eu pegava aquele pó do giz, sabe? Tinha uma gradezinha assim que você batia, o pó ficava todo numa caixinha. Eu ia, pegava aquilo, botava na cadeira do professor, e o professor tinha um palanquezinho assim, eu botava a ponta da mesa dele na ponta, para quando ele sentasse, ele caísse. A Beth era da minha sala. Beth sabe como é que era. Beth sabe que eu já xinguei professor, já apanhei dela na sala, já matei aula, já fiz um monte de coisa errada. E naquele dia, eu voltei para o colégio, muito crente, cara, muito crente. Eu já saudei o porteiro, sempre falava, e aí, João Celestino, eu já falei, a paz do Senhor. Já entrei lá, aquelas imagens de santo, eu falei, vai quebrar em nome de Jesus. Eu voltei muito crente. E naquele momento eu voltei assim, querendo conquistar todo mundo para Jesus. Porque foi naquele momento que eu recebi. Eu tinha acabado de receber. Olha o que Paulo está falando aqui. Assim como vocês receberam a Cristo Jesus do Senhor. A gente recebe, a gente fica apaixonado. A gente fica aquele fogo queimando no nosso coração. A gente vai num retiro. A gente volta muito crente, a gente volta falando de Jesus, até para o cachorro, para o gato, evangelizando todo mundo. Estava contando aqui semana passada, na outras vezes que eu preguei, que um rapaz um dia não estava querendo se batizar, falou para mim, João, eu não vou me batizar. Por quê? Porque eu ainda estou bebendo. Eu falei, não tem problema, a gente batiza a garrafa também, a gente batiza fofoqueiro, não vai batizar você. A gente volta muito crente. A gente volta assim, com um anticorpos para tudo. Isso é laço. Ih, pecado, Satanás. A gente volta assim. Mas continuar a viver nele é um processo totalmente diferente. Quantas vezes eu e você tivemos que voltar ao primeiro amor? Quantas vezes eu e você tivemos que fazer um momento no nosso caminho, parar e pensar assim, poxa, tem alguma coisa que está errada. Tem alguma coisa na minha vida que está fora do lugar, porque às vezes eu estou aqui, e eu falo isso por mim. Eu vi um dia na minha vida, eu falei assim, poxa, eu estou indo lá pregar por pregar. Eu estou lendo a Bíblia porque eu tenho que pregar, correndo atrás de uma pregação e não de uma intimidade verdadeira com Deus. Paulo fala, assim como vocês receberam, continuem a viver.
Assim como vocês receberam e se apaixonaram por aquela presença, se apaixonaram por esse poder que te salvou, que te libertou, que te purificou de todo pecado. Paulo fala, continuem a viver apaixonados, entusiasmados, empolgados, fervorosos. Paulo está exortando essa igreja a fazer isso. Se a gente for parar para pensar como o tempo passa, a rotina acontece e a gente começa a desanimar. A gente compra um caderno novo e a gente fala, pelo menos eu faço assim, nunca vou arrancar uma folha desse caderno. Eu ganhei uma vez um caderno da Coca-Cola e eu falava assim, nunca vou arrancar uma folha desse caderno. E sabe o que dói, cara? Sabe o que dói quando você toma essa decisão? Quando um colega do seu lado fala assim, me empresta uma folha aí. Você não vai dizer não. Aí você vai arrancando devagar, para doer menos. A gente toma essas decisões, a gente faz resoluções na nossa vida, que ao longo da caminhada a gente vai desanimando. Não sei se você já decidiu, esses dias eu fiz uma resolução, umas 2 semanas atrás. Eu fiz assim, vou ler um livro por semana. Você acha que eu consegui? Não. Hoje eu fui na Saraiva, comprei 2 livros, depois até indico a você comprar, que eu já tinha visto a resenha deles, esse discipulado desse cara aqui, que eu não vou nem me arriscar a falar o nome dele, e Jesus do Judah Smith. Muito bom, aí você pode comprar lá depois, eu estou fazendo propaganda, já fiz outro dia das propagandas do Davi Lago, né, dos livros dele, você vai lá e compra, não tem desconto se você falar que viu no APT. Mas olha só, a gente faz resoluções, quer ver uma resolução que a gente faz, que a gente sempre dá errado? Dieta. Não vou comer esse hambúrguer de picanha, mas o que acontece? A gente come. Eu admiro muito quem faz, muitas pessoas da igreja católica que fazem aquela quarentena. Eu conheci uma pessoa que estava 40 dias sem tomar Coca-Cola. Falei, cara, eu não aguento ficar uma refeição sem. Eu admiro esse tipo de gente, porque o tempo passa, as dúvidas aparecem na nossa vida. A nossa natureza, que é de carne, se você for ver quem está do seu lado aí, é de carne e osso, a gente tem a tendência a fazer o mal. A gente tem a tendência, o coração inclinado a fazer aquilo que satisfaz a nossa vontade. E muitas pessoas estão nessa situação, como Paulo está falando dessa igreja. Salvos. Quem acredita aqui que é salvo? Se Jesus voltar agora, você vai para o céu. Pessoas que estão salvas. Tenha certeza da sua salvação em Cristo, sabem que Jesus morreu na cruz por elas, já aceitaram Jesus como seu Salvador, passaram pelas águas e até obedecem o propósito de ser um bom cristão, mas em algum momento dessa caminhada, elas perderam a paixão, perderam o fogo do seu coração. Tem uma música que eu gosto muito que fala, acende o fogo no meu coração, que eu não possa conter, que eu não possa controlar. E a gente tem que orar sempre clamando isso a Deus. Não podemos pensar e deixar que a nossa vida com Deus seja monótona. Eu sou um cara que detesta a rotina. Eu não gosto de voltar pelo mesmo caminho sempre. Eu gosto de variar o caminho. Às vezes eu pego o carro, vou, ando mais longe, só para andar, dirigir um pouquinho, distrair um pouquinho. Eu não gosto de ficar sempre comendo a mesma coisa. Você gosta de ficar sempre comendo a mesma coisa? A maioria das pessoas não gosta. Você gosta de ficar vendo... Você vê a mesma série. Quando você vê uma série no Netflix, não sei qual série você acompanha, você gosta de ficar parado sempre no mesmo episódio? Não, porque a vida é uma progressão. A vida passa. A gente caminha para frente. O Evangelho tem os seus princípios inegociáveis, mas o Evangelho caminha, a igreja caminha. Eu e você, Paulo fala, um dia eu cresci, deixei as coisas de menino. Passei a pensar nas coisas de homem. A gente um dia passa pela escola, é aquela preocupação quase zero de fazer o dever de casa e depois você ia brincar, você ia jogar bola. Depois você passa, você tem que estudar para o vestibular e depois a rotina, a vida. Daqui a pouco você está casando, tendo filhos, você está sendo avô. Daqui a pouco. A gente tem que sempre prestar atenção que a nossa vida com Deus não pode ser monótona. Não pode ser monótona. Você não pode se acostumar, sábado eu vou na PT, domingo eu vou na igreja, vou lá, assisto lá, tomara que quem for pregar tenha uma palavra boa, e eu vou lá, vou na frente, e acabou, vou para casa, vou viver a minha vida com Deus e pronto. A gente tem que sempre querer um nível mais profundo de intimidade com Deus. A gente tem que sempre desejar, buscar com o nosso coração, que tem que ser apaixonado, tem que ter um fogo ardendo dentro dele. A gente querer viver um nível mais profundo de intimidade.
cada vez mais ter coisas de Deus reveladas para nós. Porque a partir do momento que nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, a palavra diz que nós somos nova criatura. E as coisas velhas passaram. E surgem coisas novas. E Deus tem coisas novas para você. Você não gosta de fazer isso, mas você pode sacudir seu vizinho aí e falar: Deus tem coisas novas para você. Deus tem coisas novas para você. E você está parado, às vezes estacionado, ancorado numa situação na sua vida, ancorado num problema, conformado com aquela situação, e você está ali parado. E Deus tem novidades para você lá na frente, mas você não busca, você não ora, você fala: eu quero ter uma vida, quero ser cheio do Espírito Santo, quero ser igual Pedro, quero passar naquela rua ali que tem negócio de macumba, tudo quebrar, explodir tudo, quero passar na Amaral Peixoto de noite, todo mundo aceitar Jesus, os paralíticos andando. Você não ora, você não busca Deus, você não se consagra, você não tem cuidado naquilo que você fala, você não tem cuidado com seus pensamentos. Como você vai querer? Para isso a gente tem que ter uma vida espiritual saudável, entendendo que nós somos nova criatura. Eu separei 3 coisinhas que nos atrapalham de termos uma vida espiritual saudável, de sermos uma nova criatura. A primeira coisa que se chama incredulidade. Sabe uma coisa que irritava muito Jesus? Os incrédulos. Primeira coisa, se você quiser anotar aí no seu celular, qualquer lugar, você anota aí: incredulidade. Você não pode ser incrédulo. E na nossa cabecinha, limitadinha, o que a gente pensa que é um incrédulo? A gente pensa que o incrédulo é aquele maconheiro que está lá fora. A gente pensa que o incrédulo é um mentiroso que está lá fora, é o nosso amigo encapetado que está lá fora. Não é. Incrédulo é todo aquele que é indiferente ao agir de Deus. Jesus andava por vários lugares, curava, e sempre tinha aquela turma do braço cruzado assim. Jesus via, tinha um cara que estava aleijado 30 anos, lá na porta do templo. Jesus passava, curava ele, mas tinha alguém para reclamar, tinha alguém para falar mal, tinha alguém para ser indiferente. Jesus fez uma pregação maravilhosa, e já tinha alguém para reclamar que não tinha comida. Jesus estava dentro de um barco, eles tinham visto a multiplicação dos pães, e eles estavam lá, mas tinha alguém para reclamar que aquela tempestade poderia matá-los. Sempre tem alguém que vai querer roubar a sua fé. Repita isso: sempre vai ter alguém que vai querer roubar a minha fé. Eu postei uma meditação essa semana no Facebook, não sei se você viu. Eu relutei muito, eu tinha pensado nisso semana passada, eu relutei muito para falar isso. Mas quando lá no livro de Gênesis, capítulo 3, Adão e Eva estão no jardim, e chega a serpentinha, e sopra uma coisinha no ouvido dela. Ou seja, Adão e Eva estavam aonde? Me acompanha aí. Adão e Eva estavam onde? No jardim. Quem colocou Adão e Eva no jardim? Deus. Então, Adão e Eva estavam no lugar onde Deus queria que eles estivessem, não é? O que a serpente foi falar para ela? Olha, você, se comer dessa fruta, se você vai ser igual a Deus, você vai... Aí aconteceu tudo aquilo, e o que aconteceu com Adão e Eva? Saíram, comeram e saíram do jardim. Ou seja, sempre vai ter alguém para soprar alguma coisa no seu ouvido, para te afastar do propósito que Deus tem para a sua vida. Você fala assim: eu quero viver para Deus, eu quero ter um compromisso com Deus, eu vou me batizar, não vou me importar com o que as pessoas vão dizer de mim. Sempre vai ter uma serpente para chegar no seu ouvido e botar tudo a perder, e fazer você pensar assim: poxa, mas não é verdade? Eu estava ouvindo um testemunho ontem de um pastor, que ele estava contando, e eu fiquei assim, identificado. Eu falei assim: cara, eu gosto de gente que prega o evangelho simples. É bom a gente estudar um livro de teologia, é bom a gente ler esses livros, mas eu gosto de gente que é objetiva, direta, simples. Ele estava falando que ele é filho de pastor, criado na igreja, e ele negociava com Deus. Ele foi para a faculdade, se desviou, estudar nos Estados Unidos, e falou para Deus: Deus, olha só, eu vou para os Estados Unidos, estou com 18 anos, quando eu tiver com 25... vamos fazer assim, tiver com 25 dias, eu vou estar passando na rua, eu vou passar na frente de uma igreja, eu vou sentar lá atrás, quando acabar o culto, o pastor vai olhar para mim e falar assim: você, Deus está te chamando, o filho pródigo. Aí ele vai lá na frente, aí se ajoelha lá na frente: Senhor, eu voltei para casa, Senhor, aleluia. E a vida dele vai voltar para onde ele deveria estar. Às vezes a gente faz isso, a gente peca com algumas justificativas, a gente cria argumentos para fazer a nossa própria vontade, porque nós somos incrédulos. A gente não acredita que Deus sabe e que Deus conhece o que é melhor para a gente. A gente ouve vários conselhos para nos afastar do propósito de Deus. Quantas vezes na minha vida eu ouvi: João,
Toma esse copo aqui de bebida. Toma esse cigarro. Vamos lá, vamos numa casa de prostituição. Mente. Vamos levar vantagem, vamos roubar isso aqui, vamos colar, vamos fazer alguma coisa assim. Quantas vezes a gente ouve propostas que é para nos tirar do propósito de Deus? E nós não podemos ser incrédulos ao ponto de acreditar nas mentiras que o diabo conta. Acreditar nas mentiras que a serpente vai soprar no nosso ouvido, porque ela quer nos tirar do propósito de Deus. Você quer ser filho de Deus? A fé é o que nos faz ser filho de Deus. Lá em João 1, versículo 12, diz assim: contudo, aos que o receberam, Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, se você crê em Jesus, se você crê que Ele é o seu Salvador, que Ele pode mudar a sua vida, que Ele te purifica dos seus pecados, você tem o direito de ser chamado e falar: eu sou filho de Deus. Quando acontecer uma tentação, você vai bater: filho de Deus. Aí você vai namorar a menina aí. Sei quem está nessa situação de começar a namorar. Tem algum amigo seu assim? Tem? Aí, vai lá na casa da menina. Vai falar com o pai: eu quero namorar sua filha. Aí o quê? Quem está se entregando é você, da voz de outra pessoa. Eu quero namorar sua hija. Mas olha só, não perde o foco. Aí a pessoa pode falar e falar assim: olha só, você tem uma grande responsabilidade. Porque sabe quem vai ser seu sogro? Não vou ser eu, você é Deus, porque ela é filha de Deus. Aí você fala assim: eu também. Então, menina, vigia, porque eu sou filho de Deus e Deus é seu sogro. Entendeu? Nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus, porque nós cremos em Deus. Nós temos privilégios no reino de Deus, no mundo. O pastor tem falado isso às quintas-feiras. O coração de servo e a mentalidade de reino. Nós somos filhos de Deus. Você tem que crer. Você crê? Quem crê? Você está estudando para fazer uma prova, mas você está estudando, tá bom? Repita comigo: estudando. Tá. Você está estudando para fazer uma prova. Você vai passar. Você crê? Amém. Você está estudando para fazer uma prova, você vai passar. No mundo, no país que está em crise, você passa no centro da cidade. Hoje estava passando no centro da cidade, sábado, um monte de lojas fechadas. Estava almoçando no Niterói Shopping, a gente almoçou num restaurante. O dono do restaurante, meu pai conhece desde que tinha 18 anos. Meu pai, 18 anos, né? E você vê quanto tempo é isso aí. E ele falando lá do crise no Niterói Shopping, um monte de loja saindo, um monte de gente que não tem dinheiro. Mas nesse mundo, nós somos filhos de Deus. O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. A gente não está pregando o evangelho que você vai ter 5 carros na garagem, a gente está pregando o evangelho que você vai ter casas em Búzios, em Petrópolis, não. Nós estamos pregando o evangelho que se o Senhor é o seu pastor, nada vai te faltar. Você pode falar isso aqui no seu lado: se o Senhor é o seu pastor, nada vai faltar à sua vida. Ao longo dessa caminhada, nós perdemos a fé muitas vezes. Por quê? Porque não exercitamos a nossa fé. Quem malha? Meu personal trainer, depois eu vou fazer propaganda dele mais. Mas olha só, a nossa fé é igual um músculo. Se você não for malhar a sua fé, exercitar a sua fé, irmão, o que eu estou falando para você não é você sair daqui do culto: eu tenho fé, eu vou chegar lá na praia e falar assim: ô Pão de Açúcar, mergulha aí que Jesus mandou você mergulhar. Não está falando disso. Mas olha só, você tem uma fé que pode mover montanhas. Situações difíceis na sua vida, se você crer, vai acontecer. Quantas vezes na sua vida cristã você orou por alguém doente? Alguém enfermo? A gente tem até medo, né? Porque se a pessoa não ficar curada, eles vão falar assim: sua oração é fraca. Ainda mais que tem aquelas irmãzinhas, né? Aquelas do coque. Aquelas irmãzinhas do coque. Que, rapaz, se ela te olha muito durante o culto, você fala assim: caramba, descobriu todos os meus pecados. A gente tem que ter essa ousadia na nossa fé. A gente canta uma música antiga: cada vez que a minha fé é provada, tu me dá a chance de crescer um pouco mais. A gente tem que exercitar a nossa fé. A gente tem que crer. Mas a fé é inteligente. Eu me lembro quando eu era pequeno, tinha uma piscina no meu prédio,
E eu falava para o meu amiguinho lá, Marlon, eu falava, Deus é Deus, eu vou andar sobre as águas. E eu tentava, claro que eu nunca consegui, porque aquele que conhece o coração de Deus, sabe onde vai aplicar a sua fé. E a nossa fé tem que ser inteligente. Incredulidade é falta de fé. Você tem que crer em Jesus, crer que Jesus te salvou, crer que Jesus pode mudar a sua vida e crer, principalmente, que Jesus pode mudar a vida daquelas pessoas que estão próximas a você. Quantas pessoas estão perto de você e precisam de algo que você tem, mas que você simplesmente nunca falou, que você nunca ajudou? Então, primeira coisa que nos atrapalha de ser uma nova criatura, viver espiritualmente saudável, é a incredulidade. Segunda coisa, pecado. Quem pecou essa semana? O pecado faz parte da nossa natureza carnal. Você vê que a lei da sociedade é baseada no pecado. Por que existem muros? Porque alguém pode pular uma janela. Por que existem portas com chave? Porque alguém pode entrar num lugar onde não era para estar, para fazer mal a alguém. O mundo é mau. O pecado está presente. Muitos não abandonam o pecado na sua vida porque ainda não decidiram firmemente, eu quero viver para Cristo. Já conhece alguém assim? O cara, no cara cristão, uma coisa que não pode ser o cara ser em cima do muro. Aí o cara não decidiu se ele quer viver para Deus ou se ele quer viver para o mundo, para os prazeres dele. O cara vai na balada, na boate e tal, e fica meio que colocando limite. Não. 2 copos tá bom. Não, eu não vou passar disso aqui, não, isso aqui não. E fica negociando. Aí nem peca direito. Aí quando vai para a igreja, tá todo mundo lá recebendo de Deus, não sei o que, e o cara fica cheio de coisa. Aí o cara nem peca direito, nem adora a Deus direito. Está em cima do muro, você tem que decidir. Você tem que decidir, você vai viver para Deus ou você vai viver para você? Para a sua vontade, ou você vai fazer a vontade de Deus? Vivem nessa decisão. Nós precisamos nos livrar dos pecados nas nossas vidas, abandonar hábitos. Quem tem hábitos ruins aí? Olha, eu tenho horrível, roer unha. Se for ver minhas unhas aqui, tem dia que fica ardendo, porque eu ruí tudo. Quantas vezes eu estou, às vezes, no culto, tem sempre aquela senhora, tira esse dedo da boca, garoto. Vou botar pimenta no seu dedo. E eu fico assim, às vezes estou dirigindo, a gente tem esses hábitos, e é difícil a gente parar, e às vezes eu tenho policiado, às vezes estou todo torto, aí você tenta botar a mão em algum lugar assim, você fica nervoso. A gente tem hábitos, tem gente que tem o hábito de falar mal dos outros, tem gente que tem o hábito assim, Alex passou por mim, não me cumprimentou. Ao invés de falar assim, eu estou chateado. Não, inventa um monte de história. Alex, tá doidão. Viu Alex? Aonde? Rapaz, não é porque ele foi para a praça de maconha que ele está fumando skate. Inventa um monte de coisa. Tem gente que tem esse hábito de falar mal dos outros. Tem gente que tem o hábito de viver na pornografia, deturpando totalmente o seu sentido homem e mulher. O cara começa a ver a mulher como objeto, começa a ver a mulher como alguém para saciar suas necessidades, e nunca vai encontrar alguém que o complete, porque ele só está pensando naquilo. Principalmente adolescente. Adolescente pensa só em sexo com a almofada, com a caixa, com a bateria. O cara só pensa nisso. Lidar com adolescente, pregar para adolescente, eu lembro do retiro lá, dos adolescentes aí. A gente estava no retiro, ano passado. Gente, vocês sabem, né? Não precisa nem passar nesse ponto, que ficar é pecado. Que ficar é pecado? Eu olhei assim, quem foi? Aí eu fiquei identificando, tinha uns 20 sementinhas assim, quem foi? Aí eu só ouvi assim, que pecado o quê? Aí tinha um de cada lado. Gente, por favor, porque é guiado pelos seus desejos. E muitas das vezes, nesse momento, você procura prazer aonde? Na pornografia. Muitos jovens
E eu conversando com alguns jovens sobre isso, porque eu sou uma pessoa que fui liberta da pornografia. E eu conversando com eles, falando, olha, isso te prejudica. Você tem que buscar a Deus. Sei lá, quando você tiver esse desejo, começa a pensar, então, minha alma canta a ti, Senhor. Faz alguma coisa. Ah, tá sozinho em casa, vai na rua levar o cachorro para passear, eu tenho um gato, não importa, mas faz alguma coisa. Porque às vezes não sempre, o pecado quer nos prender, quer limitar a nossa visão do reino de Deus. No outro capítulo de Colossenses, Paulo fala assim, mantenha o seu pensamento nas coisas do alto. Acho que é 2, versículo 3. Mantenha o seu pensamento nas coisas do alto, onde Cristo Jesus está sentado à destra do Pai. Olha que coisa linda. E a gente está pensando nas coisas da terra. A gente está pensando em besteira. O tempo todo. Temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos. Pessoas e lugares que te afastam do propósito de Deus. Repita-se comigo, pessoas. Não, mas repita igual o jovem que comeu um sandubão agora. Pessoas. Agora, lugares. Pessoas e lugares que você tem que se afastar. Sabe por quê, cara? Sabe quais são os maiores homens de Deus na Bíblia? Os que reconheciam a sua fraqueza. Eu aprendi isso. Ano passado fiz o seminário e um pastor chegou e falou assim, olha, você está pregando, você nunca pode admitir uma fraqueza sua. Fiquei olhando assim, algumas pessoas ficaram se olhando, eu estava conversando com meu pai em casa. Poxa, o que eu mais falo aqui é admitir que talvez aqui eu seja o pior. Eu já falei aqui várias vezes que tem muitas pessoas que estão mais capacitadas do que eu para estar aqui. É só pela misericórdia de Deus, cara. Se você for listar meus pecados, cara, senta comigo, tem mais coisa. Porque eu sou um cara que se esforça todo dia para viver uma vida apaixonada por Jesus. Eu vou dizer para você, é difícil pra caramba. Mas eu tenho visto que vale a pena esse sacrifício. Não importa se vão atacar você, não importa se vão inventar coisas sobre você, se vão falar mal de você, se vão mentir sobre você. Não existe nada melhor do que você sentir que você está fazendo a vontade de Deus. Não existe nada melhor. Pessoas e lugares que nos afastam do propósito de Deus. Que eu estava falando, nós somos fracos e podemos ceder a qualquer momento. Então o que é melhor a gente fazer? Se afastar. Timóteo era um jovem pastor, estava começando o seu ministério. Paulo, o maior líder de jovem que já existiu, se chamava Paulo. Ele fez um jovem como Tito e como Timóteo. Paulo chega para Timóteo e fala assim, fuja dos desejos malignos da juventude. Paulo não fala assim, ó, encara os desejos malignos da juventude e fala, sai em nome de Jesus. Paulo não fala isso. Paulo não fala assim, olha, quando os desejos malignos da juventude aparecerem, pega um lencinho, sacode, dá 7 pulinhos e dá uma cambalhota, que a vontade vai passar. Paulo não fala isso. Paulo fala, fuja! Porque a gente sabe que é fraco. A gente tem desejo. Se você for olhar para aqui no celular e dar um apertãozinho, aí você vai ver que é de carne e osso. Alguns, muita carne, pouca carne, mas nós somos de carne e osso. Nós temos desejos. Nós temos vontades. Nós temos coisas da nossa carne. Mas a gente tem que dominar. Pessoas, lugares que te afastam do propósito de Deus. Pessoas que você tem que chegar no seu WhatsApp. Seu Snapchat. Eu sempre falo que se tem uma coisa que é do demônio que inventou, foi o Snapchat. Você chegar no seu Snapchat, irmão, eu não quero nem ter isso aí. Porque eu sei que eu posso. Né? Instagram, cuidado como você usa o seu Instagram. Às vezes você passa horas e horas lá vendo aquelas sugestões lá. Vendo lá. Uma hora vai aparecer alguma coisa. Você fica horas e horas no Facebook, no WhatsApp, uma hora vai aparecer uma coisa. Põe logo uma foto, você na igreja, assim, acaba o culto, para espantar a tentação. Você tira uma foto assim, você na cruz, assim, ó. Já espanta um pouco as coisas. Mas cuidado com algumas pessoas. Tem pessoas que têm que sair da sua vida. Tem pessoas, olha só, presta atenção nisso. Ah, eu não posso evangelizá-las. Tem pessoas que você ainda não está preparado. E, cara, não é nenhuma fraqueza você reconhecer isso. É grandeza. Você reconhecer que tem pessoas que você ainda não está preparado para falar de Jesus para elas. Pessoas que você ainda não está preparado, lugares para você que você ainda não está preparado para frequentar. Imagina só, a gente pega um rapaz que vivia bebendo.
cachaceiro, entornava todas. Ele vem no APT, fala, eu quero falar de Jesus, vamos lá, vamos evangelizar lá na Cantareira. Filho, tá um olhando pro outro assim, não sabe que vai dar ruim, porque a pessoa não está preparada ainda. Paulo lá no comecinho, lá em Colossenses, se você ainda está com o dedinho lá, receberam Cristo Jesus, seu Salvador, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele. Eu e você temos que nos enraizar em Deus para a gente poder vencer o pecado. Criar raízes em Deus. Como é que eu crio raízes em Deus? Qual é o que eu falei, já que eu vou botar a faixa aqui para ninguém esquecer? Oração, lendo a Bíblia, indo à igreja, crie raízes com Deus. Se a sua Bíblia fica lá na sua casa, jogada num canto, você nem pega, e não vem com essa desculpa, a Bíblia está aqui, ó. Esses dias um rapazinho aqui na igreja, chegou e falou assim para mim, a Bíblia está aqui. Falei, Salmo 23 então. Só 23, que dá colher de chá ainda. A nossa Bíblia, a gente tem que estar sempre lendo, se alimentando. E terceira coisa, também tem outra coisa, sentimentos que nos prendem. Às vezes você tem que se livrar de sentimentos, tem que se livrar, jogar fora. Por mais que você ame algo, alguém, tem que jogar fora. Por mais que você odeie e deteste algo ou alguém, você tem que jogar fora. Você já odiou alguma coisa? Tem poucas coisas que eu odeio. Uma das coisas que eu odeio se chama azeitona. A moça que trabalha lá em casa está de férias. E está tenso. Então ontem eu e Davi fomos almoçar na casa da minha avó. Minha avó sabe que eu adoro panqueca. Ela fez uma panqueca, daquela que você olha, aquela recheada, Caio. Só que na hora que eu mordi, o que tinha dentro? Uma azeitona. Eu perdi a vontade de comer. Se tem uma coisa que eu detesto, toda vez que eu peço uma pizza, eu boto no iFood, em letra maiúscula, sem azeitona, por favor. É azeitona. Porque eu detesto aquilo. Odeio, não tem razão não. Se não gostou, não tem problema. Mas imagina só, se eu chego ontem na casa da minha avó, aí minha avó, ai meu filho, ela me chama de Jotinha. Ai Jotinha. Jotinha. Ai, Jotinha. Jotinha. Ai, não sabia que tinha uma azeitona. Imagina se eu faço assim, olha. Essa velha! Como você não sabia, pô? Mas eu faço isso para minha avó, tadinha. Mas sabe como é que é isso? Como a gente é influenciado pelas coisas que a gente não gosta e atrapalha os nossos relacionamentos. É isso que eu estou querendo dizer para você. Eu não gosto de fulano. E atrapalha meu relacionamento com ele. É como uma azeitona. Eu começo a reclamar, eu fico de mau humor com todo mundo porque eu não gosto daquela azeitona. Mateus tocou a música que eu não queria. Lembre-se da azeitona quando você tiver um sentimento ruim. Tem coisas que a gente tem que jogar fora. Sentimentos ruins que mais fazem mal a nós do que as outras pessoas. Sabe por quê? Tem gente que fala assim, eu detesto João. Tô nem aí, meu irmão. Não está me afetando em nada. Eu continuo vivendo minha vida, vendo as coisas que eu quero fazer, na vontade de Deus, buscando a Deus, vendo com o propósito de Deus. E a gente fica tomado por isso, e a gente tem que ter um espírito saudável. Amém? Terceira coisa para a gente acabar. Outra coisa que a gente falou da incredulidade, falou do pecado. Passado. Quem tem um passado? Se a gente for sentar aqui depois do culto, tomar um açaí e uma Coca-Cola, né, Pepsi, tomar uma Pepsi, um açaí, comer uma pizza, a gente for falar do nosso passado, vai dar ruim, não vai, Cláudio? A gente cantou uma música aqui, vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo. Mas sabe o que acontece na nossa caminhada? A gente está lá para trás olhando para o nosso passado.
está caminhando com Deus? No meu passado. O cara não pode ter uma oportunidade, se ele sentar com alguém para conversar, mas no passado, rapaz, é bichão louco, rapaz. E, não perdoava, não. Passa uma menina na igreja, rapaz. Meus tempos de... Esqueci a palavra que eu usava. Mas meu tempo de caçador aí, Meu tempo de catcher. Pegador. Nossa, rapaz, não perdoava, não. E tem gente que vive no passado. Não sei se tem alguém aqui que já estudou psicologia, que estuda psicologia. Eu estudei psicologia um tempo na minha faculdade. E tem um dos aspectos que a psicologia estuda, é o luto. Quando alguém morre, tem todo um ritual. A gente vela o corpo, a gente vai para o velório, e o corpo está lá. E eu não sei você, a coisa que mais triste num velório é quando fecha o caixão, né? Muito triste. E tem toda aquela procissão para ir sepultar aquele corpo. Algumas religiões têm a missa de sétimo dia e tal. Mas quando acaba sepulta, o luto estudado pela psicologia, o sepultamento é o final. Porque quando a pessoa morre, o corpo dela está ali. Né? A perda mais próxima que eu tive foi aos 4 anos atrás. O meu avô, par de pai, ele faleceu um dia depois do Natal, 2 dias depois do Natal. E o corpo está ali. O corpo passa a noite num lugar, passa a noite no hospital, tem um enterro no dia seguinte, a gente está lá vendo o corpo sendo velado, o corpo do meu avô estava ali. Mas uma hora foi fechado o caixão, foi colocado naquele carrinho, foi empurrado, todo mundo foi atrás, pessoas chorando, lamentando, e a gente foi lá naquela sepultura, botou lá o caixão e jogou a terra em cima e foi sepultado. Acabou. Eu sei que eu nunca mais vou vê-lo. A partir do momento que ele estava sendo velado, eu podia ver o meu avô. Sem vida, mas eu podia vê-lo. Eu podia chegar perto dele, até tocá-lo. Eu podia estar ali. Ele está ali. Ele está ali. Mas depois ele estava sepultado. Eu sei que eu nunca mais vou vê-lo. Eu não sei se tem alguém que teve uma perda na sua família próxima. E esse é um assunto que mexe com a gente. Demais. Porque quando a gente perde alguém, a gente saber que nunca mais vai ver. A gente saber assim que nunca mais vai compartilhar um momento com aquela pessoa, uma brincadeira, uma risada, isso machuca a gente. E às vezes a gente fica preso. Preste atenção nisso, a gente fica preso, não é só nas pessoas, mas às vezes são relacionamentos. Às vezes um relacionamento seu acabou e você fica, o corpo fica ali por meses, por anos, décadas, e o corpo está ali sendo velado. São as fases do luto. Está tudo ali. Às vezes você perde um emprego, acontece alguma coisa ruim na sua vida, alguma perda, você perde qualquer coisa. E você está ali naquele processo. Anos, talvez, esteja alguma coisa na sua vida que tem sido velada por você. Talvez durante muito tempo você esteja velando o seu antigo eu. Não é só se eu pegar um antigo João e ficar o tempo todo olhando, rapaz, quanta coisa aproveitei na minha juventude. Rapaz, zoava tudo com meus amigos. Cara, eu não levava Deus a sério, eu me divertia bastante. Zoava tudo no colégio, era muito louco, não tinha que dar satisfação, não tinha que me guardar, não tinha que me preservar, não tinha que me santificar. E você está ali velando o seu antigo você durante muito tempo. Tem que chegar o dia de você sepultar o seu passado. Quando sepulta, acabou. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quem está entendendo? Faz assim com a mão. Talvez você esteja olhando o antigo você ali há um tempão. Jovens que um dia disseram, eu quero viver para Jesus. Você quer viver para Jesus? Sepulta a sua velha natureza. Quando você é batizado, na nossa igreja, na Igreja Nova Vida, aquelas frases que você fala, que o pastor pede você repetir, fala, para o sepultamento da velha natureza, para que você viva em novidade de vida. As coisas velhas têm que ser sepultadas. Eu me lembro que nesses dias, quando meu avô faleceu, ele ficou 15 dias internado no hospital. E uma semana antes dele ser internado, eu fui na casa da minha avó, e meu avô tinha diabetes, meu avô era meio devagar,
E minha avó não estava. Minha avó, quem conhece minha avó Nedi, ela é mais ativa, ela é mais, né? E meu avô chegou, almoça alguma coisa aí, eu faço miojo. E eu sabia que eu não ia fazer, coitado, fazer meu avô fazer um miojo para mim. Aí deu 4 balinhas. E eu não gosto de bala, eu peguei no bolso, botei assim. E eu me lembro que no sepultamento do meu avô, eu fiquei com aquelas balinhas no bolso. E quando foi sepultar, eu cheguei e fiz assim, ó, botei no caixão, em cima do caixão assim. E fiquei olhando. E meu pai chegou, pegou de volta, e falou assim, guarda isso. Eu, por quê? Ele foi sepultado. Você pode guardar isso como uma memória boa do seu avô. Mas acabou. É chato dizer isso, mas seu avô morreu. Ele nunca vai te dar uma balinha de novo. Ele nunca vai falar aquelas coisas que ele falava, cai de beijo. E ele sempre fazia pergunta bíblica para mim e para o meu irmão, e a gente acertava, ele dava um jeito de dar uma volta na gente. Mas ele foi sepultado. E na nossa vida, com certeza, hoje é dia 16 de abril, tem coisas que você sabe que tem que ser sepultadas. Você sabe disso? Tem que ser sepultadas. Tem coisas na minha vida que eu estou sepultando. Eu conversei isso umas 3 semanas atrás com um pastor. E ele me aconselhou a fazer isso. Eu lembro que eu almocei com ele, cheguei no carro, e disse, Senhor, hoje eu estou sepultando toda coisa ruim que existe na minha vida, existe no meu passado, porque eu quero viver em novidade de vida. E saí dali, fui para casa, e saí já do carro assim, eu vou viver novidade de vida que Deus tem para mim. O passado ficou para trás. Uma das coisas que mais nos atrapalha a viver para Deus é o nosso passado. O passado ficou para trás. Deus tem novidade de vida para você. Amém? Eu separei o último pontozinho aqui para a gente terminar, mas não quero me prender a isso não. Eu quero orar com você. Principalmente por aqueles jovens que estão tão presos ao seu passado, tão presos a quem foram um dia. Fala, eu quero viver uma novidade de vida, eu quero viver alguma coisa nova em Deus. Mas tem algo que me prende. Eu não sei o que é, mas tem algo que me prende. Eu sei que Deus tem planos para mim. Quem sabe que Deus tem planos para a sua vida? A gente cantou uma música aqui, os seus pensamentos me definem. A palavra do Senhor diz que, olha, os pensamentos de paz e de esperança que eu tenho para vocês. De dar um futuro e o fim que você espera. É o pensamento que Deus tem para a sua vida. Você sabe disso. Mas talvez você esteja vivendo preso no seu passado, nas suas dúvidas, nos seus conflitos, nos seus problemas. E a única atitude que você tem que tomar hoje é em dizer para Deus, Deus, eu quero morrer, sepultar essas coisas, para que Tu vivas em mim. Para que Cristo viva em mim. Quando João Batista viu Jesus, disse, convém que ele cresça e que eu diminua. Paulo fala, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Você nunca vai conseguir ser um homem, uma mulher de Deus, um jovem cheio do Espírito Santo, se tiver mais de você na sua vida do que de Deus. Nunca vai. Porque eu e você temos que morrer. É doloroso? Cara, eu não estou pregando aqui para você, dizendo que você vai sair daqui extasiado, aleluia, mas que você vai passar por muitos momentos de dor. Que você vai ver que a sua vontade vai ter que morrer, que os seus desejos vão ter que diminuir, para que Deus possa prevalecer e reinar sobre a sua vida. Uma vez conversando com o Wagner, ele falou uma frase que eu guardei no meu coração, deixa Deus te vencer. Deixa Deus te vencer. Eu quero orar com você. Curva a sua cabeça. Se você quiser que a gente ore pela sua vida de maneira específica, você pode se levantar e vir aqui à frente. Mas eu quero orar com você. Eu sei que essa palavra não é uma palavra que eu prego para você só, mas que principalmente Deus cobra isso da minha vida. Tem acontecido muitas coisas na minha vida em que Deus tem me cobrado muito, de eu ser verdadeiramente um apaixonado por Deus. E às vezes eu paro e penso nas coisas do futuro, eu penso assim, poxa, quanta coisa eu vou ter que renunciar, quanta coisa eu vou ter que dizer não, quanta coisa eu vou ter que ter uma vida diferente de outras pessoas.
mas eu sei quais são os pensamentos que Deus tem para a minha vida. Você tem que saber os pensamentos que Deus tem para a sua vida. Porque quando alguém conhece os pensamentos que Deus tem para a sua vida, ela sabe que Deus tem pensamentos de paz, pensamento de esperança, pensamento de dar o fim que você espera. E se você espera um bom fim, eu vou te dar uma notícia que nós cantamos e louvamos e vivemos por um Deus que nos surpreende sempre. Vai ser o Deus que vai te surpreender na sua necessidade. Vai ser o Deus que vai surpreender você em meio à sua fraqueza, em meio à sua debilidade. Mas essa noite é a noite de você dizer: Senhor, eu quero mais compromisso contigo. Eu quero mais intimidade contigo. Eu quero estar mais próximo de ti. Eu quero te conhecer mais. Quero ter com você um momento de oração. E peço a você, faça você a sua oração no seu lugar. Faça você a sua oração. Peça ao Senhor, deixa sair da sua boca, deixa sair essas palavras dizendo: Senhor, eu quero diminuir para que tu cresças. Se tem alguma coisa, Deus, na minha vida que não agrada a ti, que talvez eu não esteja reconhecendo, identificando, me fala, Deus, me fala. Me fala através da sua palavra. A sua palavra que eu tenho que amar e cuidar. Se Deus fala comigo. Peça ao Senhor, se Deus fala comigo. Não se conforme, lembra o que a gente falou no começo, não se conforme em você ir a uma reunião e quem tiver com o microfone na mão vai ser o porta-voz de Deus. Deus quer falar com você, cara. Deus quer falar com você. Peça ao Senhor, Deus, fala comigo, Deus. Fala comigo. Fala comigo. Fala. Fala. Mostra, Senhor, qual é o caminho que eu tenho que seguir. Mostra qual o caminho eu tenho que seguir. O Salmo 139, Davi termina falando assim: sonda o meu coração e me conhece. Mostra se em mim alguma transgressão, se há algo que não agrada a ti. Faça essa oração agora, Deus. Faça, Senhor, sonda o meu coração. Mostra o que tem dentro de mim que não agrada a ti, porque eu quero fazer a tua vontade. Talvez tenham aqui jovens que não tenham se decidido ainda. Jovens que estão igual aquele exemplo, não sabem nem pecar direito, mas também não aproveitam a presença de Deus da forma que gostaria de aproveitar. Faça essa noite a sua oração de sepultamento. Diz: Senhor Deus, eu quero ser sepultado. O velho João, a velha Maria, o velho José. Quero ser sepultado, Senhor, para que eu possa viver em novidade de vida. Em novidade de vida, Senhor. Fique com a sua cabeça curvada. Se tiver alguém que deseja que a gente ore com você, você pode se levantar do seu lugar, vir aqui à frente, não precisa nem ficar em pé, pode sentar aqui na frente para a gente orar com você, ou fazer um sinal para mim ou para o Abner, para a gente orar pela sua vida. Mas não perca esse momento. Não perca esse momento. Não perca. Peça ao Senhor, Senhor Deus, sonda o meu coração nessa noite. Mostra o que tem que ser transformado dentro de mim. Mostra o que tem que ser jogado fora no meu coração, na minha vida, Pai. Mostra, Senhor, aquilo que eu tenho que abrir mão hoje. Aquilo que eu tenho que sepultar, talvez sentimentos, pessoas, relacionamentos, hábitos, vícios, coisas que eu tenho que jogar fora. Porque o Senhor tem uma novidade para mim. O Senhor tem algo novo para mim. Senhor Deus, cria em nós um desejo maior de te buscar, de te conhecer, de ser disciplinado por ti, Senhor. Nos discipline. Nos mostre o que está errado, Senhor. Nós não queremos pregar e viver o Evangelho fazendo aquelas coisas que nos convém fazer. Nós queremos fazer a tua vontade, Senhor. Fazer aquilo que te agrada, Pai.
abrindo mão dos nossos pensamentos que não são os seus pensamentos, abrindo mão das palavras que não são as suas palavras, abrindo mão das atitudes que não são e não seriam suas atitudes, Pai. Tudo isso nesse tempo de crise que nós estamos vivendo, nos dê sabedoria. Seu Deus, que nós sejamos uma geração relevante, com alguma coisa a oferecer, com algo a oferecer, num tempo de sede, de fome espiritual, que nós sejamos aqueles que têm a Tua palavra, aqueles que a Tua palavra diz que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos seus filhos. Seu Deus, que o Senhor coloque palavras, pensamentos, atitudes, sonhos, projetos na vida de cada jovem que está aqui. Senhor Deus, que pessoas que irão procurar nossos jovens, e todos nós que estamos aqui, pessoas vão nos procurar, Senhor, com conselhos, que o Senhor coloque palavras de sabedoria vindo de Ti, Pai. Que o Senhor coloque em nós uma atitude que não é uma atitude de farsa, mas é o Seu amor. Deus não está preocupado com um monte de coisa, mas Deus está preocupado em que você ame o seu próximo. Deus não está preocupado para que time você torce, se você gosta de Coca-Cola ou de Guaraná. Deus está preocupado em você amar o próximo, em você amar a Ele. Você pode ficar de pé no seu lugar. Se você desejar levantar suas mãos aos céus, levante suas mãos aos céus comigo. Abra seu coração diante de Deus. Abra seu coração diante de Deus. Abra seu coração. Peço ao Senhor, seu Deus, fale comigo, me mostre o caminho a seguir, Senhor.